Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta casa, cada um de nós que aqui está. Depois de hoje, a gente saiu daqui muito melhor do que a gente foi. Parabéns para nós por estarmos aqui participando de mais esta noite de oração. A mensagem, a leitura que eu fiz hoje, diz como tema esta mensagem. Ela está tirada da coleção Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Manuel, Pão Nosso. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Em todo o mundo sentimos enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam trabalhos heróicos na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações da natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes, iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial, sentindo a cada discípulo pode examinar no círculo da luta diária. O índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre, faze tudo bem. Comece estimando os que não te compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Então, meus irmãos, vamos nesse momento elevar nossos pensamentos ao mais alto. A Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso amado Mestre, governador desse planeta, que aqui está nos esperando há muitos e muitos milênios. Jesus amado, queremos agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos, a fim de que possamos receber os seus ensinamentos. A lei é amar, Senhor, e já queremos praticá-lo. Sabemos, Senhor, que temos ainda muitos obstáculos a serem vencidos, mas também já sabemos que estamos dando o primeiro passo a aqui nos encontrarmos. Quando queremos já fazer, já praticar esse tão maravilhoso sentimento, gerador de tudo, Senhor. Agradecemos então mais uma vez essa oportunidade e que possamos estar simples, estarmos sensíveis a todos os ensinamentos que aqui serão expostos. Ampara-nos, Senhor, e que possamos dar por iniciado o trabalho da noite de hoje. Graças a Deus.
E agora a gente convida a nossa irmã ali, Mordana Cascais, lá do Centro Espírita de Libertação, né, de Orleans, a trazer a mensagem da noite. Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez o grande sempre um socorro. É com muita alegria que a gente está aqui hoje para estarmos juntos falando sobre a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que é, acima de tudo, consoladora, mas também muito esclarecedora sobre as coisas desse mundo e a nossa verdadeira casa para o mundo espiritual. O estudo da noite, eu não me acho palestrante, mas a gente vai como dirigente de um estudo. Né? O estudo da noite é sobre a impermanência do mundo e a importância da espiritualidade em nós. E esse estudo, eu peço desculpa para as pessoas que têm menos de 50 anos, porque ele é direcionado para nós que temos mais de 50 anos, né? Mas que todos aproveitem um pouquinho a lição. Então, vamos ver o que a doutrina espírita tem a nos falar sobre a impermanência do mundo e a importância de a gente se espiritualizar. No capítulo 6 do Livro dos Espíritos, Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, faz a seguinte pergunta para os espíritos através das médiuns, na questão 728. É lei da natureza a destruição? E o que os espíritos responderam? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por quê? O que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres. E aí André Luiz nos diz que os nossos olhos só podem contemplar, pode ler em nossa volta, os nossos olhos só podem contemplar o que já está morto e o que vai morrer. E tudo que enxergamos está num processo, num caminho para a morte. Nada é permanente. A característica principal da vida física é a impermanência. E eu, estudando essa questão, no nosso grupo de estudo, eu fiquei assim, eu tenho que estudar mais sobre isso. E aí fui atrás de recursos de outras biografias para ver, para a gente se integrar mais nesse assunto sobre a impermanência. Então, eu cheguei até o conhecimento de um filósofo polonês, Zygmunt Bauman, que ele nasceu em 1925 e morreu em 2017. Morreu na Inglaterra. Ele era polonês e morreu na Inglaterra. Ele criou uma teoria que é muito aceita hoje dentro do mundo da filosofia, que é a teoria da modernidade líquida, que hoje é vista com muita simpatia no meio filosófico. Né? Então, o que dizia essa teoria de Bauman, de Zygmunt Bauman? O pensamento dele se refere aos tempos líquidos. Por que ele chama de tempos líquidos? Porque tudo como a água, tudo muda muito rapidamente na sociedade contemporânea. Nada é feito mais para durar. Não só as coisas materiais, mas a sociedade como um todo. Os costumes, o modo de vida, tudo está mudando. Diferente de como os nossos avós, os nossos pais, e a maioria de nós que nascemos lá para 50, 70, até 70, nós vivíamos onde as coisas eram feitas para durar. As coisas não mudavam tão rapidamente. Não sei se vocês têm essa impressão. Né? Antes, ali atrás, porque 40, 50 anos para a história não é nada, o mundo parecia mais sólido. As relações, os empregos, as profissões, né? Tudo durava uma vida toda. Hoje em dia não é assim. Hoje é exemplo de muitas profissões que já não existem mais. Eu estava comentando esses dias, em Orleans não tem mais sapateiro. Não existe mais. Nem alfaiate. Né? Não existe mais. Então, a sociedade está mudada. Né? E esse filósofo, Bauman, ele diz o seguinte, uma frase maravilhosa.
A única coisa que podemos ter certeza é a incerteza. Então vamos entender o que Bauman falava. Alguém aqui nasceu antes, depois de 1980? Poucos, né? Então, a nossa plateia aqui já passamos dos 50, né? Então, o Leandro Carnal, não sei se vocês conhecem aquele historiador, ele, baseando-se nessa teoria de Bauman, ele fala sobre a impermanência das coisas. E a gente vai começar a perceber algumas coisas como tudo já mudou. Quando a gente era jovem, não existia celular. O celular é coisa de 20 anos para cá, né? Vocês imaginam a sociedade agora, os nossos jovens sem celular? Nós não tínhamos quando éramos jovens, né? Não sei vocês, mas eu namorava por carta. E o meu marido, ele era muito caprichoso, caprichava na letra, e os papéis de carta que ele mandava eram floridos e perfumados, né? Então, a gente fica com nostalgia porque a gente já passou dos 50, né? Então, traz nostalgia pra gente, né? Não havia computador. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, na época de prova, as bancadas da biblioteca eram disputadíssimas. E livros, eram aqueles que tinham tarja preta. Podia estudar na biblioteca, não podia levar para casa. Tirar fazer xerox era muito caro. Então, aquilo era disputado, né? Não havia Google, não havia Wikipédia, né? Poucos detinham informação. Hoje todo mundo tem informação, né? Consumismo não existia. Até, gente, tem aquela doutora Ana Beatriz Barbosa, tem um podcast dela de 20 minutinhos sobre o consumismo. Ela retrata bem certinho o que é consumir, o consumo, consumismo e quando isso já vira doença, né? Nós não tínhamos consumismo, né? Ou era muito pouco. Alguns eram mais privilegiados, assim, que ganhavam um tênis no verão e outro no inverno, né? A roupa nova era 2 vezes no ano, né? Quando não vinha da irmã mais velha, porque passava de uma para outra, né? Ninguém nos perguntava o que nós gostaríamos de comer. A mãe e o pai colocavam a comida na mesa, os filhos sentavam, todos comiam. Olha como é que é hoje um dia. Tudo diferente. Quem tem netos, a gente sabe bem como é que é. Nas casas, éramos muitos filhos. Os quartos eram coletivos, né? Eu até brinco. Nós tínhamos 2 irmãos mais velhos, depois 4 irmãs. O nosso quarto parecia uma enfermaria, porque tinha 4 camas assim, né? Então, hoje em dia, gente, cada um tem um quarto para si. Ninguém entra, né? Nossos quartos eram coletivos, né? Respeito aos pais. Os pais eram autoridade. Nós chamávamos o pai e a mãe de senhor e senhora. Né? Olha como as coisas estão mudando. Professores detinham informação e tinham formação. Hoje em dia, a gente só tem formação como professor. Tem formação, eles têm a hora que eles querem. Eu sempre digo, eu sou professora há 16 anos e está cada vez mais difícil dar aula. Porque antes a gente tinha informação e formação. Hoje em dia a gente vai lá só com informação. Informação eles têm lá a hora que eles querem, muito mais do que a gente ainda pode dar para eles, né? Íamos ao médico também. O médico é detentor de informação e formação. Hoje em dia a gente já vai no médico sabendo tudo dos nossos exames, porque a gente já pesquisou tudo antes, né? Então as coisas são diferentes. Outra coisa muito engraçada que eu falo para meus filhos, eles não acreditam, que eu fiz curso de datilografia. Quantas horas perdidas, né? E hoje em dia, para o celular, é dedinho, assim. E eles, com aquela agilidade, porque a gente sabe que são espíritos que já conviveram com a tecnologia, não vai mais, eles vêm sabendo tudo, digitam em uma velocidade naquele teclado do celular, e a gente capta os meninos, né? Dizem os grandes internautas aí que a tecnologia que a gente tem hoje, daqui 15 anos, ela vai estar obsoleta. E a nossa geração, que nasceu de 50, né, até a década de 60, 70 no máximo, gente, nós passamos do nada para tudo.
Nós pegamos essa transição. Né? Então, relembrando essas coisas, a gente vê que tudo realmente é impermanente. Né? As modificações são muito rápidas. O mundo, o tempo, parece que está passando muito rápido. E esse mundo, então, que a gente nasceu, não existe mais. O mundo que nós nascemos, não digo os da década de 80, mas para baixo, ele está acabando. Não tem nada. Está ocorrendo o final do mundo, a qual se apresenta quando nascemos e construímos. Não existe mundo do mundo. Certos indivíduos acham que esse mundo físico vai acabar, porque fazem a interpretação do Apocalipse de João, né, na Bíblia, de uma forma literal, interpretando aquilo ao pé da letra, e afirmam que o mundo vai acabar. Né? O Apocalipse, muita gente teme, né? Mas, gente, o mundo que está acabando, o mundo que vai acabar, é o mundo que a gente foi criado. O que está acabando é o modo de vida que a gente foi criado. As convulsões que fala na Bíblia lá são as convulsões sociais, não é nada no plano físico. São as convulsões da convivência, do modo de vida. É isso que está a verdadeira interpretação. Né? Então, a geração que está aí hoje, nossos filhos, nossos netos, eles estão nos trazendo um novo sistema de viver. Eles têm ideias bem diferentes das nossas. Eles enxergam o mundo de forma diferente. E nós fomos os privilegiados de passar por essa transição, do nada para o tudo. Né? E hoje, no século XXI, com todo o desenvolvimento tecnológico que a gente teve, a gente não acompanha, né, o desenvolvimento da tecnologia, e com a contribuição da doutrina espírita, ela que traz o elemento espiritual para entendermos que o mundo não vai acabar, né? Mas não o mundo físico, mas o mundo como um sistema de vida. Acabou da forma que a gente conhecia. E o que esse elemento espiritual que a doutrina espírita vem para contribuir para que a gente digira, que a gente entenda tudo isso que está acontecendo? Vem trazer a imortalidade da alma, a continuidade da vida depois da vida. E faz uma mudança do contexto de como a gente enxerga o mundo. Quando a gente compreende que nós somos imortais, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós temos uma família espiritual que nos ama muito do outro lado. Tudo começa a ter um outro significado dessa impermanência do mundo. Né? Nós, nascidos nessas décadas antes de 80, vivemos essa transição. Nós estamos nos adaptando ao mundo novo, a esse mundo tecnológico. E, graças a Deus, estamos aqui hoje sorvendo, né, se alimentando do que essa doutrina vem nos revelar. E fazer com que a nossa fé fique fortalecida, entendendo a lei de causa e efeito, entendendo a lei da destruição, a questão 728, né, do Livro dos Espíritos, compreendendo e tendo a certeza de que somos espíritos imortais. E isso muda tudo. Muda tudo. Né? Então, nós, aos trancos e barrancos, pelo menos eu vou anotando passo a passo de como usar um aplicativo do celular, né? Uma ferramenta da internet. E quando a gente pergunta para os nossos filhos pela 30ª vez, né? Como é que se faz? Eles respondem, né? Como é que tu não sabe? Já te expliquei 1 milhão de vezes. Mãe, é intuitivo, mãe. Tu só vai seguindo, é intuitivo. Você tem que partir. Para mim é muito difícil, eu tenho que botar passo a passo como é que faz as coisas, né? Então, de maneira alguma, gente, de maneira alguma, eu estou afirmando que o nosso mundo era melhor ou pior. De maneira alguma. Né? Só cheguei à conclusão de que tanto antes quanto agora, tem coisas boas e coisas ruins. Então, que tudo é impermanente, tudo está mudando e a gente tem que acompanhar essa mudança. E essa mudança do mundo, essa visão da impermanência das coisas, ela traz, se a gente refletir, ela traz muitas mudanças em nós. Nós estamos sentindo, pelo menos eu, o envelhecer do corpo.
coisa. E vem alguns pensamentos. Nossa, já perdi meus pais. Já perdi muitos amigos da minha idade. Por acidente, por morte súbita, né? Por alguma patologia mais grave. Também já partiram alguns irmãos, que a gente tinha como irmãos, pessoas muito queridas. Né? E a gente vê que já muita gente próxima do nosso círculo familiar já apresenta um desgaste natural do corpo. Então a gente olha para os próximos, mais próximos da gente, e a gente enxerga neles o trabalho do tempo, né? Que serve de parâmetro, de espelho, para a gente perceber o trabalho do tempo em nós. Né? A minha mãe, bem idosa, ela faleceu com 88 anos, e ela sempre dizia: só sei que eu estou velha quando eu vou na frente do espelho e me olho bem na claridade ou quando eu comparo fotos, porque o meu espírito é jovem. Né? Então eu penso, a próxima geração a ir embora é a minha. É eu e os meus irmãos. Eu não tenho mais pai, não tenho mãe. Não sei se essas reflexões passam na cabeça de você. Né? E aí a gente começa a limpar com essa impermanência de tudo. A próximo pessoal a partir por outro lado, né? É a minha geração. E qual é o sentido da vida? Qual é o sentido dessa impermanência? Como é que a gente tem que lidar com essas questões? E aí, graças a Deus, a doutrina dos espíritos nos traz o suporte. Vem nos informar, nos descrever tudo, dando a certeza que nós somos imortais. Que esse corpo é apenas uma vestimenta, que a morte do corpo não é o fim, é o começo. Que o túmulo é uma porta que amplia a nossa consciência. Essa frase é de André Luiz. O túmulo só amplia a nossa consciência. Não sei se vocês já viram as palestras do Dr. Décio Lindoli Júnior, um médico, cirurgião, do Mato Grosso, se não me engano. E ele nos ensina assim, que o mundo microscópico foi descoberto quando inventaram um microscópio. E aí a gente teve a noção de tudo que os nossos olhos não conseguem enxergar. O mundo macroscópico é uma coisa fabulosa, que são tantos zeros atrás dos números que a gente não se dá conta da imensidade desse universo. Ele foi só descoberto quando foi feito o telescópio. E a gente não tinha essa visão do macrocosmo e do microcosmo. Né? E o mundo espiritual? Está aí mediunidade nos livros. Não tem como não ter a certeza de que nós somos imortais. Nós estamos aqui só na passagem. Mas essa passagem tem que ser adquirida, tem que ser vivenciada com muita responsabilidade. Porque está bem difícil mudar. Né? Nós somos 8 bilhões, próximos de 8 bilhões encarnados, e tem aproximadamente 24 bilhões de espíritos desencarnados só no nosso orbe. Então, nós temos que aproveitar esses anos, um pouquinho que a gente fica aqui. E aí, com essa reflexão, pensando sobre a impermanência da vida, nós começamos a sentir a importância de nos espiritualizar. Porque o que é espiritualizar? É se conectar com Deus. Gente, religião é onde nós estamos nós. Religiosidade é nós com Deus. Então, frente a tudo isso, refletindo sobre a impermanência, mas tendo a certeza da imortalidade, é necessário que se faça, que a gente se espiritualize. Não importa qual a religião, mas que a gente se conecte com o Criador. Sentimos a necessidade, então, de alimentar a ligação com Deus. Por isso nós estamos aqui, né? Uma terça-feira chuvosa,
alimentando a nossa alma de conhecimento, de coisas que nos esclarecem e coisas que nos consolam. Então, a gente começa a dar importância a essa viagem de alguns anos, nesse planeta que é um hospital escola. A Joana de Ângeles, ela é bem dura, né? O espírito que acompanha de alto plano, e ela é muito rígida nas suas colocações. E ela diz que a Terra, vista do plano maior, é um grande hospital de almas ainda, porque o progresso, assim como a destruição não é natural, o progresso também não é natural. Então, todos nós ainda vamos ser bons, né? E estamos aqui para aprender a nos. Gente, nós estamos encarnados para nos tornar humanos, de verdade. Então, quanto a essa religiosidade, o Haroldo Dutra, que todo mundo conhece, né, um grande palestrante espírita, numa conferência em 2021, ele classifica os indivíduos em relação à espiritualidade. Ele classifica os indivíduos em, primeiro, beneficiários. Quem são? São comparados a pacientes de um hospital que doentes são atendidos, recebem medicamento e se curam. São aqueles que, na dificuldade, pedem auxílio, são amparados, curados, atendidos pela misericórdia de Deus. Mas esses beneficiários não fazem nada para se modificar, não fazem nada para modificar nenhum hábito. Voltam a cometer os mesmos erros, porque, gente, a nossa evolução é a passo de lesma. Eu sempre lembro daquela frase de Paulo de Tarso, que ele diz: o mal que eu não quero, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, quando eu vi eu já fiz. Porque nós incidimos no mesmo erro. Nós somos aprendizes, né? Então, os beneficiários são esses, que quando doentes, procuram auxílio, recebem remédios, se curam, mas voltam a fazer as mesmas coisas, voltando ao mesmo padrão de comportamento que os levaram ao hospital. E é muito fácil, assim, procurar a religiosidade quando o negócio aperta, né? Então, o Haroldo Dutra classifica esses como os beneficiários. Depois, o Haroldo Dutra traz outra classificação. São aqueles que são plateia. São aqueles que admiram Jesus, mas se mantêm distante do Evangelho. Ou de qualquer outra religiosidade, né? Não há abertura, não há mudança na mentalidade, nenhuma mudança de comportamento. E isso perdura por diversas reencarnações. Eles admiram quem é religioso, né? Mas não se animam a fazer um esforço necessário para subir ao fim de grau, né? Que leve à ascensão espiritual, que leve a se espiritualizar. Então, esses são a plateia. Depois tem os críticos. Um grupo curioso, porque não fazem esforço para se melhorarem e interferem quando alguém do seu convívio quer se espiritualizar. Criticam, perturbam, criam embaraços, sendo obstáculo para os outros que querem aprimorar o seu espírito. Ficam irritados quando outros fazem esse esforço. É aquele companheiro que não deixa a mulher frequentar uma religião, é aquela mulher que não permite que o homem participe do estudo, que não permite, não, que acha ruim. Então, é aquela pessoa que atrapalha o desenvolvimento de quem convive com ele. Depois, o Haroldo Dutra classifica outra grande massa em discípulos, que são aqueles que já estão saturados do materialismo, que anseiam por algo mais além dos cinco sentidos físicos, e vão buscar alguma coisa, né? São aqueles abertos para estudar, para compreender o extrafísico, aqueles como nós, uma terça-feira chuvosa, estamos aqui. Então, todos nós, gente, somos discípulos, né? E Haroldo Dutra prossegue, nos contando nessa palestra um diálogo entre Abigail e Paulo de Tarso. Vocês conhecem a história de Paulo de Tarso, né? Ele era Saulo, e depois da revelação, o Paulo foi o maior divulgador do cristianismo na época dele. E Abigail era o grande amor da vida dele. A irmã de Estevão, que ele mandou apedrejar, né? Uma história maravilhosa. Quem não leu Paulo e Estevão, leiam esse romance espírita. É maravilhoso, né?
Então, o Haroldo Dutra ele relata um diálogo que Paulo teve com Abigail. E ele diz que o que Abigail fala para Paulo serve para todos nós, aqueles que estão na condição de discípulos, ou seja, para todos nós que queremos nos espiritualizar, queremos modificar o nosso roteiro de vida, queremos ficar distantes dos erros. A gente não consegue, mas a gente já tem uma ideia de querer ficar longe, né, dos erros. Esse diálogo de Paulo com Abigail, ele serve para todo aquele que já entendeu que o Evangelho de Jesus Cristo é o roteiro para quem quer fazer uma mudança. Nós estamos estudando na Casa Espírita, no grupo, o Evangelho Redivivo. Gente, passagens do Evangelho que eu não tinha noção da profundidade, de quanto que um versículo ensina. Às vezes a gente fica 2 semanas estudando um versículo. É extraordinária a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É um roteiro perfeito. Né? E está aí há 2000 anos e a gente ainda não consegue colocar em prática. Né? Porque somos espíritos lentos, atrasados. Então, Abigail reforça nesse diálogo com Paulo que a ascensão espiritual, ou seja, a pessoa se espiritualizar, é uma escada íngreme, longa e que só pode ser feita a pé. E que cada degrau exige esforço, exige sacrifício e é uma caminhada solitária. Ninguém faz por ti, ninguém vai fazer por nós. Você vai ter que subir pelo seu próprio esforço. E a mensagem começa com uma pergunta. Olha só a mensagem da Abigail, começa com uma pergunta. O que o Cristo espera de você? O Jesus Cristo, gente, ele é o nosso irmão mais velho. Quando a Terra, 4,5 bilhões de anos, estava sendo criada, Cristo já era um espírito místico. E olha só o sacrifício desse espírito, ter que se materializar em um mundo muito atrasado, para nos deixar uma lição. Então, Abigail começa a dizer para Paulo, o que Cristo espera de você? E a resposta, que você ame, lembrando que amar não é socializar. Amar é compreender e aceitar o outro como ele é. Se você não ama, não dê palpite na vida de ninguém. Só palpite para quem você ama. Só ouça a orientação de quem te ama. A compreensão vem do amor. Por isso, o conselho do pai e mãe é bom, porque o filho é amor incondicional. Né? Então, quem tem pais ainda, ouçam os conselhos. Né? E Abigail prossegue. Ela diz, Jesus, como tutor, ama a cada um de nós. Por isso, ele é o guia, porque só quem ama pode guiar. E ele nos deixou o roteiro do Evangelho. Gente, Jesus ama tanto a pessoa boa quanto a pessoa ruim. Não existe distinção. Né? E quanto a isso, eu sempre lembro de uma passagem, acho que eu já falei muitas vezes em nossos estudos, que a gente não atualiza o cadastro das pessoas. Um exemplo, quando a gente fala em Judas Iscariote, o que a gente lembra? O traidor, né? Aquele que vendeu o revelado de Jesus Cristo, o responsável pela crucificação. Então a gente tem esse pensamento. Mas o que a espiritualidade diz para nós? Judas Iscariote hoje é um espírito de Deus. Então a gente tem que refazer o cadastro. Né? A gente tem que dar essa virada de chave. Então chegou um momento que devemos definir as opções da nossa vida. Caso contrário, não iremos em busca do que realmente importa. Gente. Não iremos em busca da verdadeira propriedade. O que é verdadeira propriedade que o Evangelho fala para nós? É o que a gente leva de bagagem todo lado da vida. Muito fundo a nossa bagagem. O que a gente está levando do outro lado da vida?
lembrando que o nosso maior juiz é a nossa consciência. A espiritualidade fala, nos relatos, até no livro de São Inferno, que relata que a dor moral de ter olhado para trás de uma encarnação que a gente não evoluiu nada, a gente não fez praticamente nada, muito grande para o espírito. Dizem que bate uma arrepio de mim, que é uma tristeza, né? Porque nós somos os nossos juízes, né? Então nós devemos enfrentar o que nos impede de nos melhorarmos como pessoa. Nós não vamos melhorar como pessoa. Autoconhecimento. Nos analisar para ver o que está impedindo de iniciar essa espiritualização, né? E dar sentido à nossa vida nesse mundo tão líquido, nesse mundo tão impermanente. Então, como diz Joana de Ângeles, o maior desafio é vencer-se a si mesmo. Como? Amando, compreendendo e servindo. Porque quando a gente valoriza somente o que é perecível, gente, nós sofremos muito. A espiritualidade nos diz, em várias biografias, para cada defeito moral que a gente tem, advém um sofrimento. Então, a pessoa egoísta sofre horror. A pessoa orgulhosa sofre horror. A pessoa possessiva sofre muito. Então, para cada invirtude que a gente tem, ou seja, para cada defeitinho moral, advém um tipo de sofrimento. Então, quando a gente valoriza somente o que é perecível, materialismo, a gente vai sofrer. Se não começarmos a cultivar as coisas do espírito, tudo vai ficar mais difícil nesse mundo interno, nesse mundo líquido, nossa vida. E não só a doutrina espírita, mas outras religiões que são sérias estão aí para auxiliar. Toda religião que promove em nós uma melhora, uma visão para o lado espiritual, nos vai auxiliar com certeza. O Haroldo Dutra diz que todas as religiões são caminhos que nos levam às verdades. Mas a doutrina espírita é um caminho bem sinalizado, porque de forma clara nos prova a imortalidade da alma e isso muda o sentido da nossa vida. Diversos faróis que a misericórdia divina nos enviou na história da humanidade já definiram o sentido da vida. Quando a gente começar a estudar, a gente vai começar a perceber que esse aviso, o sentido da vida, já vem de muito tempo atrás. Por exemplo, o Buda, ele afirmava, bem antes de Cristo, né? A impermanência é a lógica do universo. Portanto, o desapego às coisas materiais é a norma para que a gente seja feliz. Para filósofos como Epicuro, Sêneca, que eram estoicos, né? Eles disseram que o estoicismo, a filosofia desses filósofos, eles nos explicam que a gente não deve sofrer com o que a gente não pode mudar. Porque neste mundo há coisas que não estão no nosso controle. E o que devemos mudar é a nós mesmos. É o único compromisso que a gente tem que ter. Porque ninguém muda ninguém. Né? Às vezes, com as nossas atitudes, os nossos atos, a gente até muda a vibração do ambiente e as pessoas vão percebendo e vão também se modificando um pouquinho. Mas nós não vamos mudar, nós só mudamos. Então devemos estar cientes que o mundo é imprevisível. Se tudo está bem hoje, amanhã pode virar um caos. Ou se hoje está um caos, amanhã pode ficar bem. Mais uma vez, a filosofia de Bauman sendo confirmada pelos filósofos mais antigos, né? Sócrates, que foi um precursor do espiritismo, ele diz: a chave é conhecer-te a ti mesmo, porque a maioria de nós não se conhece. Nós temos que saber quais os nossos desejos, qual o nosso desejo central, quais os meus limites, então eu posso ir. Gente, e autoconhecimento, os psicólogos atuais da qualidade nos dizem, quando a gente começa a se autoconhecer, é um processo dolorido. É um processo que dói muito, mas é um processo necessário. Aristóteles e Spinoza dizem que o sentido da vida é a potência de agir e a capacidade de se alegrar.
Olha a profundidade dessa frase. Para Rousseau, é liberdade, escolhas certas e respeito aos valores da convivência. Nós somos porquinhos espinhos. Nós não conseguimos viver isolados. A gente tem que viver em comunidade, mais um machucando o outro. Né? Mas a gente não consegue viver sozinho, a gente morre de frio como porquinho espinho. A gente tem que estar junto e um se alfinetando. Né? Essa alfinetada a gente vai aprender. E para Jesus, foi o grande farol da humanidade. Aquele que nos aconselha de uma forma certa, porque nos compreende e nos ama. Lembra que eu falei que só a gente deve acolher o conselho de quem nos ama, e Jesus nos ama. Ele diz, para ser feliz, ama o próximo. E vocês conhecem aquele filósofo, ele fala gesticulando muito, Clóvis de Barros? Então eu fui pesquisar o que ele diz sobre isso, né? E ele nos auxilia a refletir sobre o que a vida tem que ter para valer a pena nessa sociedade líquida que a gente vive. E olha o que Clóvis de Barros diz. Ele primeiro nos afirma que todas as personalidades, todos os filósofos que vieram antes dele têm razão. Mas ele é cristão, então ele se alicerce nos ensinamentos de Cristo. Ele diz que nossa vida será melhor se tivermos com quem comemorar. Que temos que ter gente feliz ao nosso lado, porque fomos nós os patrocinadores da felicidade deles. Faça aos outros o que gostaria que fizesse em ti. Seremos felizes, palavras de Clóvis de Barros, né? Seremos felizes se tivermos alegria no que fazemos, se respeitarmos os princípios, se ouvirmos os conselhos de quem nos ama, mais uma vez bate, se tivermos boa convivência e conseguirmos diminuir a decepção que os outros têm conosco. Porque, gente, decepcionar os outros faz parte. Os outros criam expectativas sobre nós e a gente decepciona as pessoas. Assim como a gente se decepciona com os outros, também a gente cria expectativas com o outro. Então, a gente não deve criar expectativas, né? Então, todas essas coisas permitem instantes de felicidade. Porque felicidade é aquele instante que você gostaria se repetisse um dia. É aquele instante que você gostaria que durasse um pouco mais. Isso é uma palavra de Clóvis de Barros. Felicidade é aquele instante que você lamenta que acabou. Então, como reflexão para a semana, que eu acho que já estou falando demais, nós devemos nos perguntar: o que nós estamos fazendo para tornar o meio que a gente vive mais agradável? Sabendo que tudo é impermanente. O que nós estamos fazendo para gerar felicidade nas pessoas que convivem conosco? Existem assuntos que devem ser refletidos quando falamos em mudança de comportamento, mudanças no modo de ver a vida, se relacionar com as pessoas. O autoconhecimento, gente, faz com que a gente saia da zona de conforto. É difícil, dói, exige esforço. Mas vamos lembrar dos conselhos de Abigail para Paulo. Mudar comportamentos é difícil, mas não mudar comportamentos é irracional. Devemos nos tornar nosso próprio escultor. Essa palestra tem uma figurinha, agora não lembro do autor, que é uma pedra e um homem assim, e daria bem certinho para a nossa palestra de hoje. Né? Então, devemos nos tornar nosso próprio escultor, lembrando de que Bauman nos diz: não nos preocupemos, olha só o que ele diz, não nos preocupemos mais com a foto do que com a viagem. E é que nós estamos preocupando mais com a foto do que com a foto. Né? A viagem é a nossa vida. Então, após esse estudo, que a gente possa entender que a lei de destruição do nosso corpo físico, do mundo, das coisas que a gente enxerga, que tudo vai morrer ou já morreu, né? É para renovação e evolução.
e que a certeza da imortalidade da alma nos fortaleça para compreendermos a liquidez desse mundo e que possamos ter muitos instantes de felicidade a partir do que a gente construir com o nosso próprio esforço. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós. Que assim seja. Então, mais uma vez, né? Vamos então elevar nosso pensamento ao mais alto, agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, por essas reflexões trazidas na noite de hoje. Amado Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por essa reencarnação, essa oportunidade que temos, Mestre, de nos refazer. Com certeza esses tempos são difíceis, mas mais certeza ainda temos em que rogamos, suplicamos por essa oportunidade de aqui estar. Com certeza não entendemos muitas mudanças que ocorrem na sociedade, no mundo, mas estamos aqui querendo estudar, querendo aprender, a fim de que possamos também penetrar nessa verdade maior e assim, Senhor, atingir o nosso aperfeiçoamento. Obrigada, então, Senhor, por tudo que aqui recebemos. Obrigada, mais uma vez, pela misericórdia obtida, pelo apoio e pela orientação dos amigos espirituais que aqui vêm semanalmente e também nos acompanham até nossos lares. Muito obrigada por tudo, Senhor, e que possamos realmente nos modificar, pois que essa é a nossa maior fatalidade. Nós seremos perfeitos, porque assim o Senhor nos disse, e no Senhor nós acreditamos. Muito obrigada, graças a Deus. E agora, então, a gente vai dar seguimento, né, aos trabalhos da casa, através da fluidoterapia dos passes. Quem quiser tomá-los pode permanecer nos lugares, que vão ser chamados, né, por vez, e dando prioridade àqueles que têm lá os seus filhos na evangelização, esses podem se dirigir ao trabalho ali, à salinha ao lado, para retirar suas crianças primeiro. Obrigada, gente.